Por que a gente precisa tomar cuidado para não ser massa de manobra? Vamos conversar contextualizando isso aqui. Sempre que uma coisa viraliza na internet, a gente precisa entender de onde ela viralizou e o porquê. Tem coisas que são inofensivas, então não tem problema ter viralizado, sei lá, uma receita do bolo de banana. Tá tudo bem, se todo mundo quiser postar que fez o pão de abóbora. Tá tudo bem. Mas tem coisas que a gente tá lutando contra já faz algum tempo, que é a despolitização. E o que isso significa? Significa que toda vez que a gente vê um movimento começar com nem a direita nem a esquerda, queremos ir pra frente, nem PT, nem Bolsonaro, nem tal coisa, nem tal coisa, coisas que começam a fazer como se parecesse uma dicotomia, a gente precisa acender um alerta. Não é que eu não posso ser contra o PT e o Bolsonaro. Aliás, a gente pode ser o que a gente quiser, né? A questão toda é que se a gente quiser ter um debate politizado, a gente precisa começar a entender a quem favorece a despolitização. A quem favorece a gente começar a trocar a cor da bandeira do antifá. A quem favorece a gente começar a postar uma imagem preta. Ou a quem desfavorece, no caso. Ah, mas a gente tá em casa e a única forma da gente se manifestar é pela internet. É verdade? Então vamos pensar como que a gente se manifesta? E aí ontem isso começou a me gerar um incômodo e eu comentei um pouco nos stories que meu processo de desconstrução, na verdade, ele começou em 2012, no meu primeiro ano de faculdade, quando eu tive contato com alguns professores e com algumas pessoas na minha vida que fizeram alguns alertas do tipo, as coisas não são muito bem como elas parecem ser. Em 2013, eu tinha aula com o Silvio de Almeida. Não, olha, acho que em 2013 eu tive também. Tive acho que 2 anos na faculdade, aula com ele, não me lembro agora bem. Mas enfim, a gente teve uma amizade que se perdurou por toda a faculdade, ainda se perdura. E aí, na época das manifestações de 2013, rolou uma coisa muito maluca, assim, que na sexta-feira, na última manifestação com violência ainda, né, com uma repressão forte do Estado, aí teve sábado, domingo, as manifestações começaram a engrossar. Na segunda-feira, isso em 2013, tá? Eu acordei e tinham vários artistas globais postando a favor da manifestação. Inclusive o Arnaldo Jabbour, vocês lembram? Que ele trocou de lado e tal. E isso me causou estranheza na época. E aí a gente foi conversar, e eu sou uma pessoa assim, sempre que uma coisa me causa estranheza, sobre qualquer assunto, tá? Eu vou direto ao ponto de falar com pessoas que eu considero a opinião importante ou relevante. Então, esses dias eu tava bugada com a história das cartas de suicídio. Eu fui conversar com o psiquiatra, com o psicólogo, com todo mundo ali que eu acho que poderia ser relevante pra mim no meu debate. Esses dias eu queria saber por que eu não podia me imprimir mais dinheiro. Aí fui conversar, ainda nem terminei essas informações do dinheiro, ainda nem consegui terminar de ouvir tudo. E ontem eu queria saber... bom, voltando. Aí em 2013... tava com esse incômodo do tipo, por que estão mudando de lado? E aí o Silvio me falou uma coisa que foi muito importante pra minha vida. Me fez muito... me deixou muita clareza, assim. Sempre que a gente vai se posicionar por alguma coisa, a gente precisa ver quem tá se posicionando. E se o interesse daquela pessoa, por algum motivo, pode ser o mesmo que o meu. Então a gente começa o raciocínio assim. A Xuxa tá se posicionando a favor da democracia. Legítimo, também sou a favor da democracia. Só que aí a gata passa na frente e dá o play no computador. Só que aí, ela se posiciona fazendo isso com uma bandeira antifá com a cor verde e amarela. O que ela tá fazendo? Ela tá despolitizando um debate que é político. Então já tá muito errado. Por quê? Você pode ser a favor da democracia? Espero que sim, você deve. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso democraticamente, discutindo, falando sobre argumentos. Então não tem essa história de símbolos, eles são importantes para que a gente se caracterize. Eu não sou da semiótica, inclusive a gente pode debater isso com o Rodrigo, que é uma pessoa incrível, que é da semiótica e pode falar um pouquinho pra gente disso. Mas eles têm significados, né? E a gente precisa entender quais são os significados. Então toda vez que a gente pega uma coisa e a gente começa ali mexer, a gente tá despolitizando o que era inicial. Então, eu não me aprofundei muito o que era a tag no inicial, mas o que me parece? No início, a tag é formada para que a gente se silencie, não é um dia para postar foto de pôr do sol, não é um dia para postar foto de comida, não é um dia pra gente falar sobre essa questão da negritude, sobre a nossa questão do racismo enquanto racistas. É pra gente tirar esse dia pra pensar sobre isso. E o que a gente faz?
a gente limita tudo isso com uma imagem preta e coloca uma hashtag. Ou seja, a gente tá tirando o propósito, que pode ser bacana e é bacana. Mas que gente chata, a gente não pode se manifestar? Pode. Só que você pode ouvir crítica também do jeito que você tá manifestando, né? E é esse o meu lugar. Porque assim, gente, quem chegou aqui há mais tempo sabe que eu tô sempre criticando alguma coisa. Então, qual que é a questão do rolê todo de ontem? E da vida, e de todas as modices? Primeiro, tá viralizando. Eu compactuo com isso que tá viralizando? Sim, compactuo. Eu quero engrossar essa voz que tá vindo de algum lugar que eu ainda não sei qual? Quero. Então tá, então faça. Não, eu quero pensar melhor, eu quero entender, eu quero ver de onde que tá vindo isso. Então faça também, é legítimo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que têm boas intenções e acabam entrando nessa sem perceber e acabam deslegitimando uma coisa que seria bacana, entende? Então, mas a gente só pode usar a internet. Então vamos usar a internet de um jeito mais sábio, vamos... Aí depois as coisas começaram a mudar, né? As pessoas começaram ali, então vamos compartilhar pessoas negras que a gente admira, vamos compartilhar... E aí, beleza, aí me faz sentido. Aí me faz muito sentido. Só que também me soa um pouco incoerente a gente querer fazer isso num dia, como se um dia fosse suficiente pra gente combater todo o racismo que tem. E aí a gente fala, mas precisa começar de algum lugar. E aí eu já vou falar sobre isso. Antes eu queria falar uma coisa. Tudo bem que foi um dia. Se desse dia você repensar suas atitudes e mudar seu comportamento e repensar qual é o seu papel dentro dessa luta, maravilhoso, que bom que isso gerou esse start pra você, tá? O que não dá é achar que porque você postou uma foto, nossa, merece o prêmio de antirracista da vida, sabe? Não é assim. A gente é racista por essência, né? A gente lida com o nosso racismo e a gente muitas vezes passa um pano pra gente mesmo dizendo, mas não é meu lugar de fala. A prática do racismo é nosso lugar de fala. A gente é racista, a gente criou o racismo. Então a gente precisa lidar com o racismo. E da mesma forma, quando a gente fala de machismo, que homem ouve homem, no racismo, branco tá ouvindo branco. Então, assim, a gente vai ter que falar sobre o tempo inteiro. E vai ser chato, e vai ser desgastante, e a gente vai ter um monte de dúvida, e a gente vai fazer coisa errada, e a gente vai se corrigir, e a gente vai ler, e vai se informar, e é assim que a gente vai se desconstruindo em relação a tudo. Tá, e por que eu tô falando que essa história do, é bom começar, uma boa intenção? Nas semanas passadas, começou a surgir essa história aí do Magazine Luiza, e eu não falei nada. Assim como uma outra campanha já tinha surgido, e eu tinha falado pra um grupo muito próximo que eu não tinha curtido, aquela que a menina tá no computador, e aí a outra fala, tranca a porta, e a polícia chega e tal. E aí começou a surgir isso do Magazine Luiza, e eu também não me posicionei, também fiquei quieta, vi que tinha alguma coisa errada, mas falei, mas que bom, estão falando sobre isso, estão jogando luz sobre isso. Mas, cara, vamos pensar um pouco. Magazine Luiza tem várias ações muito boas, é uma das empresas hoje que eu acompanho e que eu admiro. Mas vamos pensar, tem toda uma equipe por trás quando você faz uma campanha dessa, né? Você tem publicitários, tem, sei lá, não sei quantas pessoas compõem essa equipe. Em nenhum momento eles pensaram em falar com alguém que talvez esteja na linha de frente, lidando todo dia com a violência de gênero, que dissesse, mas não é funcional. Na prática não vai dar, entende? Gente, se vocês forem olhar todas as publicações aí minha que estão viralizando, quebrando tabu, quando eu ligo 180 190, você vai ver nos comentários falando assim, mas eu liguei e não deu certo, a polícia não veio, a polícia me oprimiu, aconteceu, não sei o quê. O que eu quero dizer, que eu já disse aqui, primeiro que a gente não pode pautar nossas individualidades por todo, porque muitas vezes deu certo, muitas vezes a polícia resolveu, enfim. Mas o Magazine Luiza faz toda essa campanha, cria todo um canal, e no moral da história, pra ligar pra um número que a gente já tá falando, o que tem de efetivo nessa demanda? O que tem de efetivo nessa ação? Então, não seria mais efetivo eles criarem um fundo para pagar o honorário de advogado voluntário? Não seria mais efetivo eles criarem um fundo para abrigo, pra gente poder tirar essa mulher dessa situação? Não seria mais efetivo eles criarem uma campanha de conscientização pros agressores? Não adianta a gente fazer coisa que é só bonita na internet, a gente tem que fazer coisas que são efetivas. E é isso que me incomoda um pouco quando a gente fala, vamos postar isso. Tá bom, podemos postar, mas e o que mais? O que a gente vai fazer de efetivo pra que isso resolva? Eu tô fazendo esse vídeo, eu não sei editar, como vocês já sabem, então eu vou subir assim mesmo, vai ficar
24 horas como se fosse history, mas eu vou subir pro IGTV. Só porque eu não sei mexer. Então, é isso. Eu espero que vocês entendam todas as minhas aflições. E, mas ontem veio gente aqui que nem me segue e falou, mas que chata, deixa as pessoas fazerem como ela quer. Ué, eu deixo. E eu tô no meu perfil dizendo que eu não concordo, né? E eu não tô indo no seu perfil falando apaga porque tá feio, apaga. Eu não tô fazendo nada disso. Eu tô no meu perfil dizendo, não acho que o caminho da despolitização seja um caminho bom, tá? Não acho. Mesmo porque a história sempre se repete. A gente viu isso muito recentemente em 2013. Lembra da manifestação? Sem partido, abaixa a bandeira, nananã. A gente tá vendo isso acontecer de novo. As manifestações são políticas e a gente não pode despolitizar uma atitude política. Elas podem, e eu tomo muito cuidado e ressalvas com esse termo, serem apartidárias. Agora, elas têm partido. Tudo na vida tem partido. Agora veio o cachorro pra me atrapalhar. Bom, espero que vocês entendam esse desabafo, tá? E é um desabafo mesmo, só isso. Beijo.